Então, um olhar diferente para os nossos empresários da área de educação musical. Bem-vindo e que seja o primeiro de muitos cursos que estaremos realizando juntos. Valéria, boa noite, que bom estar aqui, viu? Que alegria, estou muito feliz mesmo. O Brasil inteiro aqui, que bacana. Sempre, Puxa, sempre. muito legal, muito legal. Bom, agora acho que eu vou me apresentar. Já posso me apresentar já, pessoal? Pode? Vamos lá então. Gente, mais uma vez, boa noite, bom estar aqui, que alegria, estou muito feliz mesmo. Quando a Valéria me convidou, eu fiquei muito feliz. Quero agradecer também a Mara pela ter feito essa intermediação, ela está com a gente aqui hoje. Né, de ter conhecido, muito legal. Bom, como ela disse, meu nome é Júnior, né? Meu nome é Júnior Silva, eu sou psicanalista, eu sou hipnólogo, tá? Quem ficar com câmera fechada, provavelmente no próximo congresso eu faço uma hipnose lá, para o pessoal dançar uma pisadinha lá na frente. Né? Bom, sou hipnólogo, sou certificado internacionalmente como coaching, também sou especialista em leitura corporal, leitura fria e medicina nova germânica, né? Costumo dizer assim que, com essa formação que eu tenho, se vocês me derem uma foto 3x4 e uma foto de rosto de corpo inteiro, eu levanto a capivara inteira da pessoa. Aqui em São Paulo, a capivara inteira, você fala... E é verdade, viu, Valéria? É verdade. O pessoal não acredita às vezes, né? Você sabe que tem muitas amigas minhas, Valéria, que estavam solteiras, elas entravam no Tinder e falavam assim, ai, o que você acha desse cara aqui? Não, isso não presta, aqui joga fora, isso aí não vale nada. Isso aqui não gosta de trabalhar, manda embora, que não sei o que e tal, né? E aí aí eu comecei a fazer leitura através de foto e começou a dar certo, uns começou a namorar, noivar, tal, não sei o quê. E aí falaram assim para mim assim, pô, você tá solteiro, por que você não entra no Tinder? Eu falei, vou entrar nisso daí. Aí falaram assim, mas você, um cara que atende um monte de gente bacana, vai entrar no Tinder? Eu falei, eu vou. Sabe quanto tempo eu fiquei no Tinder, Valéria? Eu fiquei 24 horas só. Foi lá que eu conheci minha esposa. Vocês acreditam em um negócio desse? Não Ela tá... acredito. Quer Ela dizer que conheci... funciona. Olha, se você souber fazer uma boa leitura, porque lá só tem umas tranqueirinhas que só Deus e a Virgem para dar conta, né? Mas tem que saber ler, né? Eu estou quase montando um programa, um produto na minha clínica, monta perfil de Tinder, né? A menina fala, vamos montar que a gente vai vender bastante, né? Hoje, Valéria, pessoal, eu atendo hoje no Brasil inteiro, hoje eu atendo hoje em mais de 7 países, então, quando vocês falam hoje de empresários, de empreendedores, quando vocês falam de artistas, tá bom? Muitos artistas, cantores, atores, então, a maioria desse pessoal que vocês veem na Veja, na Forbes, vê na mídia, vocês podem ter certeza que ou já passaram por mim ou passam comigo, eu cuido da carreira deles, né? E para você ter uma ideia, pessoal, a gente aqui no Brasil ainda não entendeu o quanto a nossa mente, né, ela é determinante para que a gente possa alcançar o sucesso que a gente tanto almeja. Vocês não têm ideia. Aqui no Brasil ainda nós estamos começando a entender o quanto que isso é importante. Para vocês terem uma ideia, quando eu atendo pessoas de fora, mais da Europa, por exemplo, se alguém fala assim, olha, eu cuido da minha mente, tal, para mim crescer, da minha carreira, tal, lá fora, até para cuidar mesmo, até para, enfim, tratar, lá fora é chique, gente, é chique, é sério. Você fala, eu faço análise, você fala, ai, que chique, nossa, que chique. Aqui no Brasil não, viu, Valério? Você fala assim, eu faço terapia, eu faço... Você é bipolar, você toma Lexotan, você toma Rivotril, né? Você toma algum remedinho e ainda é capaz até da pessoa ainda se afastar de você ainda, com medo de você ter um surto ainda, né? Então, assim, existe esse preconceito muito grande aqui ainda. A gente pode falar agora, nós estamos entrando aí, né? Nós vamos entrar aí, acho que nós estamos no Setembro Amarelo, não é isso? Sábado agora, sexta-feira agora, eu vou em 4 empresas dar palestra, e que fala do suicídio. Para vocês terem uma ideia, uma das doenças que mais mata no mundo é depressão, e aqui ainda no país, a gente ouve que é frescura, a gente ouve ainda que é falta de Deus, a gente ainda ouve tantas coisas, e porque ainda a gente não entendeu isso. E quando a gente fala disso, pessoal, significa que se a gente não entende aquilo que é básico, você imagina ainda aquilo que não é básico, mas é determinante. Quando a gente fala de pessoas bem-sucedidas, a gente primeiro também precisa entender o verdadeiro conceito, né, do que é pessoa bem-sucedida, né? E a galera que está chegando, vai abrindo a câmera aí, pessoal, para a gente interagir, tá bom? Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Durante todo o meu conteúdo,
vocês podem fazer perguntas a hora que vocês quiserem. Eu até prefiro, eu não quero que deixe para o final. Então, o que vocês fazem? Levanta a mãozinha aqui, tá bom? A Valéria abre o microfone e vocês perguntam. Porque todo o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês, se vocês entenderem, vai mudar a vida de vocês. É sério. Vai mudar. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Pode colar em mim que eu sei do que eu estou falando. Então, teve dúvida, alguma coisa? Me pergunta, ok? Então, quando a gente fala de pessoas bem-sucedidas, a gente tem que ter algumas compreensões. Primeiro que a gente tem uma compreensão um pouco errada de pessoas bem-sucedidas, tá bom? Quando a gente fala assim, essa pessoa é bem-sucedida, qual é a primeira coisa que passa na cabeça de vocês? Alguém que tem muito o quê? Dinheiro. Concordam comigo? Faz o sinal de joinha se vocês concordam. Mas não é isso, galera. Não é isso. Se fosse assim, as pessoas bilionárias, eu atendo muita gente bilionária, elas são pessoas todas resolvidas. Eu atendo galera que tem 30 milhões de carro, só de carro. Eu atendo um cara que ele tem 2 milhões só de relógio. Outro dia eu falei para ele, se você enjoar de algum aí, ó, dá para mim. Brincando com ele. Cara, então se você eram pessoas bem resolvidas, pessoas felizes, e não é bem assim. Porque pessoa bem-sucedida é aquela, não depende daquilo que ela tem, mas depende daquilo que ela é. Pessoa bem-sucedida é aquela que tem equilíbrio e é feliz em todas as áreas da vida. E quando a gente fala de feliz em todas as áreas da vida, nós temos que entender que felicidade é diferente de alegria. Alegria é uma emoção. Eu posso estar, né, alegre agora, alegre depois, triste, com raiva e tal. Felicidade independe da emoção que eu tenho. Felicidade é um estado de vida. Por exemplo, eu posso brigar com a Milena, a gente pode discutir, a gente pode estar querendo mandar um outro... Pode falar palavrão? Não pode falar palavrão, né? Senão... Pode? Pode? Pode falar? Pode. O Mafra que vai decidir. Mafra, pode falar palavrão? Sim? Não, o Mafra falou que não. Você não ia falar. Mas, então, assim, pode mandar outra puta que pariu, e aí chega e fala assim, cara, eu tô com raiva dela, ela tá me odiando, mas isso não quer dizer que a gente não se ame, que a gente não é feliz. Tem sentido o que eu tô falando para vocês? Então, a felicidade, ela vai além daquilo que eu tenho, mas daquilo que eu sou, daquilo que eu construí. E não vamos ser hipócrita, né? Ganhar dinheiro faz parte da vida. Todo mundo quer ficar rico, quer ou não quer? Aí você pensa, com música, Júnior, com música, ficar rico com música, não sei o que tal, né? Por favor, para com isso. Todo mundo quer ficar rico aqui, né? E é claro, de uma forma lícita, né? Lícita, a gente quer ganhar dinheiro. E isso não está errado. Isso não está errado. O que a gente precisa é entender, pessoal, que a nossa mente, ela é mais determinante do que você imagina para que a gente alcance e a gente consiga chegar em tudo isso. O Caem hoje, quando a Valéria, ela é extraordinária, né, gente? Eu conheci ela agora, mas eu já identifico isso, ela é extraordinária. E ela, por exemplo, ela está saindo na frente, ela está saindo na frente. As escolas de música no Brasil agora, os associados, aqueles que estão, está saindo totalmente na frente porque nós estamos pegando uma visão de primeiro mundo. Nós temos uma visão daquilo que hoje as pessoas lá de fora, e eu falo com propriedade porque eu atendo muito lá fora, é aquilo que já se usa lá fora e que hoje vocês vão poder entender tudo isso, que se eu não tenho uma mente preparada para que eu possa fazer que a minha escola de música, a minha vida se torne bem-sucedida, vocês estão vendo que eu não estou pegando só a escola de música, eu estou pegando a vida, correto? Então, por exemplo, o Mafra, né? O Mafra é um músico de mão cheia. Estou dando o Mafra, gente, porque é meu amigo, eu vou encher o saco dele, tá? Eu gosto de encher o saco dele. Então, assim, o Mafra, o que sustenta o Mafra como músico, o que sustenta o Mafra como dono de escola, né, um dos melhores estúdios que a gente vê por aí, é o Vanderlei. É ele como pessoa. Se ele está bem, o restante consegue ficar de pé. Faça o sinal de joinha se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Tem sentido o que eu estou dizendo? Então, primeira coisa, então a gente precisa entender que a nossa mente, primeira coisa que vocês têm que colocar, e quem quiser anotar isso, anote. Nós no Brasil, nós não fomos educados, nós não recebemos, eu não estou falando de partido político, eu tenho 43 anos e já passou direita, esquerda, leste, oeste, norte, sul, todos os tipos de partido do que se imagina já se passou pelo país. E não é de partido que eu estou falando, eu estou querendo dizer que nós recebemos uma educação operária.
Nós recebemos uma educação onde nós somos empresários. Ninguém aqui foi educado para ser empresário. Concordam comigo? Todos aqui receberam educação operária. Significa que do berço você recebe essa educação operária. A escola nos motiva a ser operários. E aí, como é que a gente faz se quando nós nos tornamos empresários, nós temos autonomia de gerir o nosso negócio, se nós temos uma mentalidade que não condiz com a situação que eu tenho. Então, por exemplo, eu sou empresário, mas eu penso como operário. Então, ou seja, eu sou empresário, eu tenho uma escola de música, mas a minha mente, ela não pensa assim. Você quer um exemplo? Ó, quantos de vocês procrastinam aqui? Procrastinação é uma dificuldade que a gente tem que estar muito mais voltada ao nosso comportamento, à nossa mente, do que à nossa capacidade, por exemplo, musical, né? Então, quanto a gente procrastina? Quantas vezes, por exemplo, a gente deixa para depois? Quer um exemplo? Quem é ansioso aqui? Então, quanto a ansiedade atrapalha de você gerir o seu negócio? Então, o que a gente tem que entender? Que a nossa mente, muitas vezes, ela não corresponde, ela não consegue corresponder na velocidade e na autonomia que eu preciso da ação social que eu tenho, como, por exemplo, empresário. Concordam comigo? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Concordam? Tá? Se tiver pergunta, é só levantar a mão, tá bom, pessoal? Então, veja, se eu não mudo a minha forma de pensar, e se eu não mudo a minha forma de agir, eu vou comprometer várias áreas da minha vida. Uma delas é o meu negócio. Eu tenho 3 empresas. Tenho 3. Tenho 3 empresas. Então, eu tenho que gerir as 3 empresas. Eu tenho que clinicar, eu tenho que cuidar da carreira das pessoas que eu atendo. Eu tenho outros projetos. E eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma esposa, né? Então, se a gente for ver bem, eu falo isso com propriedade. Também que se eu estiver falando uma besteira, vocês vão me corrigir aqui, eu tenho certeza absoluta. Quantos de vocês aqui você vive? Porque eu conheço hoje praticamente mais de 95%, estou sendo generoso, tá? Donos de escolas de música que não vive, ele sobrevive. Que não tem tempo para nada, não tem tempo para sua família, aí tem que abrir a escola cedo, porque tem que pegar aqueles alunos às 7 horas da manhã, tem que trabalhar até tarde, 9, 10 horas da noite, porque tem aquele pessoal da noite, porque senão não compromete o faturamento. Se você for tirar umas férias, eu estava conversando com a Valéria, né, antes de a gente começar aqui, falei, Valéria, hoje, mais de 90% das escolas de música, a escola depende muito do proprietário, do dono. Às vezes, para dar aula, para fazer. Se ele tirar, por exemplo, uma semana de férias e o aluno, não estou falando de férias de fim de ano, tá, porque o aluno continua pagando tal. Se ele não pagar pela aula dada, você já comprometeu 25% do seu faturamento se você ficar uma semana fora. E aí, como é que a gente sobrevive, né? A gente sobrevive sempre no desespero, sempre na angústia, sempre fazendo que a nossa vida ela não se torna de uma forma onde eu consiga viver. E quando a gente se torna empresário, vocês que são empresários, vocês que estão aqui, todos nós somos convidados a viver. Nós temos uma estrutura, né? Eu casei recentemente, como falei para vocês, né? Eu viajei, eu fui para o Caribe, fiquei lá um tempo lá no Caribe, lá. A minha empresa estava faturando. A empresa faturou, porque não compromete. Entende o que eu quero dizer? A Mara está aqui, a Mara é dentista, né? Então, a Mara é convidada nossa aqui, ela está aqui. É a mesma coisa. Se o dentista não atende, ele não fatura. Se o dono da escola ele não está lá, ou se ele não dá aula, se for, também ele compromete o faturamento. Então, se a gente for perceber, nós vivemos numa tensão muito grande. Uma coisa que a gente não pode negar. Valéria, se eu estiver errado nas minhas porcentagens, você me corrige? Você sabe que eu percebo que muitas vezes as escolas de música, os donos geram sobre eles muita frustração e eu vou explicar por quê. Porque mais de 80% de quem está no negócio da música é porque ama a música. Estou errado? Estou errado, Valéria? Você que está há muitos anos, ama a música. Então, sonha em viver de música, correto? E aí, você imagina, porque a escola ela vai além do seu negócio, ela está ligada ao teu sonho. Ela está ligada ao teu sonho de viver de música. E aí, quando
a escola não dá o resultado que você tanto espera, a frustração é em dobro. É a frustração do resultado e a frustração do sonho não realizado e não estar acontecendo da forma que a gente imagina. Tem sentido o que eu estou falando para vocês? Faça o sinal de joinha aí que aí eu consigo ver melhor, não é? Então, a gente precisa entender que a nossa mente ela precisa passar por essa transformação e mudar os nossos hábitos, mudar as nossas atitudes, mudar a nossa forma de ver para que a gente consiga realizar aquilo que precisamos. Veja, quando eu sou da área da saúde, a Mara também está aqui é da área da saúde. A nossa área, por exemplo, a nossa área é uma área totalmente da confiança. Você passaria num médico ou num terapeuta que você não confia? É confiança. Depois que eles vão ver os resultados. Escola de música é a mesma coisa. As pessoas, mais de 90% das pessoas que entram para a tua escola, elas não vão entrar pela capacidade do teu professor, porque muitas vezes ela não conhece. Poucos casos conhece o professor que está lá. Ela vai entrar pela confiança que ela encontra dentro do ambiente da tua escola. Se ela se sentir confiável, ela se matricula e ela paga, porque é confiança. Hoje, por exemplo, eu cobro. Se eu só atendo nos Estados Unidos, eu cobro em dólar. Se eu atendo hoje lá na Europa, eu cobro em euro. No Brasil, eu cobro em reais. E por que as pessoas pagam caro? Porque elas confiam. Veja que a música, querendo ou não, ela traz também, ela envolve a confiança. Concordo. Valéria, eu quero te ouvir. Você concorda comigo, Valéria? Da sua experiência de anos, vamos ouvir a Valéria? Eu quero ouvir ela. Eu acho que você tocou em alguns pontos, né, que são consagrados já. Primeiro, o amor pelo que os diretores e professores que estão aqui têm na música, pela profissão. Então, a felicidade, ela vai se realizar através do bom funcionamento da escola. Isso é o que a gente ama, né? Isso eu não tenho dúvida. Segundo, a satisfação também, a recompensa financeira, que é o que vai dar tranquilidade para eu poder trabalhar com o que eu gosto. Então, é esse dilema, né? Quando eu fundei a CAEM, há praticamente 20 anos atrás, nós percebíamos a dificuldade que era para cobrar uma mensalidade. Quantas vezes o próprio diretor, que também muitas vezes é professor, acabava dando uma cortesia ou não cobrando uma multa, porque existe um conflito muito grande, um conflito interior entre o cobrar pelo nosso serviço e cobrar por uma coisa que eu sei e que eu amo fazer. Então, começa a ser até um contraponto, né? Nesses anos todos de CAEM, o objetivo foi justamente esse: mostrar que nós temos uma empresa, mostrar que essa empresa tem que gerar lucro e que não é pecado ter lucro em cima disso. Porque, como você bem falou, fomos criados socialmente, aqui no Brasil, nós temos essa cultura de ser operários, ou seja, fomos criados para ser bons funcionários, né? Cumprir com os nossos deveres. E, de repente, na nossa profissão de músicos ou educadores musicais, a possibilidade de crescer mais é através de uma escola de música, de ter não só realização profissional, mas como ter um rendimento adequado, ter uma valorização e uma remuneração pelo trabalho. E eu acho que é aí que entra justamente esse conflito. Nós temos trabalhado para mudar essa cabeça, para que todos nós saibamos que vivemos de arte, mas não é pecado vender o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, né? Então, aquela cultura de que, para você ter uma ideia, Júnior, poucas as escolas, eu vou falar de 15, 20 anos atrás, não se fazia propaganda de escolas de música. Era uma coisa assim que a pessoa ia procurar uma escola mais próxima à casa dela, ou enfim, porque tinha o sonho de tocar um instrumento, ou porque culturalmente ela queria fazer parte de uma tribo. Então, são esses conflitos que vêm com o tempo, nos trouxe, né, trouxe as escolas de música para um outro patamar, e esse patamar é o patamar profissional,
onde nos encaramos como gestores profissionais e precisamos aprender a ganhar e não ter vergonha de ganhar dinheiro em cima disso. Não sei se alguém já ouviu, né? Eu não sei se o Vanderlei lembra, se a gente brincava assim, a gente tocava junto na missa, às vezes assim, saía de lá, né? Às vezes o pessoal falava assim, oh, qual que é a sua profissão? Né? A pessoa fala, eu sou músico. Não, 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 a sua profissão. Não, eu sou músico. Não, não, peraí, você não entendeu a pergunta. Qual que é a sua profissão? Para vocês verem que às vezes existe um preconceito muito grande em relação a tudo isso, do viver de música, e que nós temos que quebrar. Às vezes, pessoal, é um conjunto de coisas. É o mudar a minha mentalidade, é o estar no lugar certo e fazer. Por exemplo, eu não me lembro agora o nome do violinista, um violinista muito famoso, tá? Só o violino dele custa 3 milhões de dólares. E ele foi fazer uma turnê nos Estados Unidos. Se alguém lembrar o nome, me fala aí. E ele foi fazer uma turnê nos Estados Unidos. E ele estava, para vocês terem uma ideia, ele estava com uma semana da casa de shows lotada, acho que foi na Broadway, se não me engano, não lembro onde que ele estava. E aí, lotado. E aí, ele sabe o que ele fez? Ele decidiu pegar o violino dele e ir no primeiro metrô mais próximo do hotel dele, e ele foi tocar. Ele fez quase 70% do repertório que ele ia fazer lá. Ele tocou 40 minutos. 40 minutos. E aí passou gente lá, ele ganhou 20 dólares. Gente, e à noite, cada ingresso para assistir era 2 mil dólares, cada ingresso. Você imagina, estava lotado uma semana inteira. Então, e foi um teste que eles queriam fazer. O que ele quis dizer? Primeiro que se ele tivesse com o emocional dele abalado, ele ia sentir péssimo, né? Nossa, ninguém olhou para mim. Ai, meu Deus do céu, minha música é uma merda, que não sei o que tal. Não. Ele sabia do que ele estava fazendo, ele tinha segurança, não é? O que ele precisava é estar com o seu público. O público dele não era aquele público do metrô, era o público, né, que ia encontrar com ele lá. Aonde eu quero chegar? Às vezes, os nossos abatimentos emocionais, muitas vezes o que a gente sente faz a gente derrapar durante o processo. Nós precisamos, como a própria Valéria falou, nós temos que ter, né, pensar como empresários, ter essa estrutura emocional para que a gente consiga realmente entender que é a nossa profissão e temos que não ter medo de cobrar, porque não é errado, não é pecado, e a gente realmente ganhar aquilo que a gente merece. Eu, por exemplo, tá? Só para vocês terem uma ideia, o que eu ganho em uma hora hoje, só para vocês entenderem, tá? Vou pegar preços, assim, médias de preço, tá? Médias de preço. Até porque na música, para falar a verdade, se eu estiver falando besteira, você vai me corrigir aí, Valéria, né? É muito relativo você ter tabela de preço. É relativo. Na minha profissão, na minha profissão, é a confiança que o pessoal tem. Hoje, uma pessoa, um terapeuta de bairro, ele cobra R$ 150. Ele, para ganhar o que eu ganho no Brasil, ele tem que trabalhar 6 horas. O que eu ganho em 50 minutos, ele tem que trabalhar 6 horas. Então, eu vou só fazer um parênteses aqui. As nossas realidades aqui, até às vezes o pessoal pergunta, como é que é a mensalidade de uma escola ou de outra? Mas nós temos alguns fatores que são fundamentais para a gente poder cobrar uma mensalidade. Então, Sim. aqui nós temos questões de localização, Sim. perfil de público que eu estou trabalhando, né? Então, outro dia até não me recordo com quem falei, mas falei, nós não podemos padronizar o valor das aulas como um McDonald's, por exemplo, falar que é o valor do número 1 ou do número 2. Por Tem quê? como. Porque as questões envolvidas são muitas. Por exemplo, nós temos escola dentro do shopping. Dentro de shopping, ela tem um aluguel alto, ela tem condomínio, ela tem despesas fixas altas, mas tem as vantagens de ter um estacionamento, enfim. Então, da mesma maneira como você está falando, né, por isso que eu quis intervir, sobre valores para profissionais, no caso da sua área terapêutica, mas nas escolas de música não existe um valor. Então, Aqui mesmo, dentro em São Paulo, posso lhe falar que nós temos escolas que cobram a mensalidade em torno de R$ 150, e eu tenho escolas cobrando mais de R$ 1.000 a mensalidade. mas a minha profissão é a mesma coisa. Por exemplo, hoje eu tenho profissionais que cobram R$ 150 a sessão, tem gente que cobra 75 e tem eu que cobro 700. Uma sessão minha.
Então, é muito relativo. Claro, como você próprio falou, de uma forma perfeita, depende do público. Não dá para você tabelar, como a minha também não dá. Agora, é claro que a nossa escola, a minha clínica, seja né, essas profissões, elas vão crescendo, conforme elas vão crescendo, você vai tendo uma base melhor. Mas para isso, veja, às vezes a gente bota uma. Vamos supor aqui, tá? Eu vou cobrar R$ 70 a aula. Aí antes a pessoa pergunta, professor, quanto que é a aula? Primeira coisa que você pensa, aí é caro, ele não vai fechar. É caro, ele não vai fechar. Às vezes você mesmo acha caro a sua própria aula. Às vezes a gente não entende o valor. A nossa forma de pensar, ela determina muito a forma que a gente vai fazer gestão. Que forma que eu penso? O que eu quero? Existe uma pesquisa, eu não me lembro agora, gente, eu sou muito ruim de decorar coisas assim, tá? Mas existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, uma faculdade famosa dos Estados Unidos, que diz o seguinte, que somente 1%, 1,5% da população mundial sabe o que quer, sabe aonde vai chegar, sabe como chegar e se imagina onde vai estar. 1,5%. Se a gente pegar da população brasileira, de 200 milhões de pessoas, somente, né, 3 milhões de pessoas sabem o que vai fazer e vão alcançar a chegar em um objetivo que ela tanto quer. Significa que 98%, 98,5% vai patinar. E a gente pode dizer isso, por exemplo, e que isso é fato. Como é difícil hoje, por exemplo, entrando numa área, um departamento que não é meu, mas como é difícil você contratar profissionais hoje? Profissionais dedicados, profissionais hoje comprometidos, profissionais bons, é muito difícil. Eu cuido da carreira de mais de 700 dentistas, 700. E eles falam para mim como é difícil contratar um dentista para clínica. Como, por exemplo, quando atendo artista, cara, eu quero contratar um hold. Às vezes eu quero, por exemplo, vou fazer uma seleção para contratar um guitarrista, um cara bacana, né? Eu preciso de um cara bacana para a banda, às vezes para acompanhar um artista para o Brasil todo. Cara, é difícil, por quê? Às vezes o cara é bom tecnicamente, mas é um cara cheio de problema, que vai dar problema no percorrer do caminho. Vocês concordam comigo? O Mafra conhece um monte de artista aí também. Estou falando mentira, Mafra? Às vezes o cara vai contratar a família, não dá. O cara é bom, mas o cara vai me dar problema. O cara não está preparado para as oportunidades. Então, a gente mudar essa nossa forma de pensar, de a gente começar a trabalhar, fazer essa blindagem emocional, virar essa chavinha, tirar de dentro da nossa cabeça essa chavinha de operário e fazer a gente pensar como, né, empresário. Porque, veja, a gente pode dizer o seguinte, ó, poxa, Júnior, eu penso como empresário. Mas o que é pensar? Não, porque eu quero ser empresário. Isso não é o suficiente. Tem uma diferença entre eu pensar e eu agir. Então, às vezes, eu posso pensar, eu penso como empresário, mas suas atitudes são totalmente operárias. Onde a gente quer, muitas vezes, um resultado que a gente não tem um comprometimento que a gente tanto precisa. A gente tem que entender que a vida empresarial, ela tem uma sequência, né? Claro que cada negócio é um negócio, cada empresa é uma realidade, mas a gente tem que entender que a gente precisa fazer as coisas acontecerem. E às vezes nós não estamos conseguindo dar conta daquilo que é exigido para o sucesso que a gente precisa. Eu preciso dar conta. Eu preciso eu dar conta daquilo que o meu negócio exige para que eu consiga realmente realizar tudo isso. E aí, quando a gente fala de procrastinação, de ansiedade, quando a gente fala, por exemplo, de autossabotagem, quem se autossabota aqui? Né? Cara, gente, autossabotagem, você concorda? São coisas que tá aqui, ó, é a nossa cabeça. Se eu não mudar tudo isso aqui dentro, eu vou continuar cometendo os mesmos erros. Tem um livro aqui, vou indicar um livro bom para vocês. Vocês gostam de literatura? Eu vou indicar um livro bom, chama O Ciclo da Autossabotagem, é um livrinho de capa verde.
No primeiro capítulo, é um psicólogo americano, ele conta a história dos pacientes dele, né? E ele conta uma história muito bacana no primeiro capítulo, que tem um taxista que a vida inteira dele é ficar pegando passageiros na porta do hotel levando para o aeroporto. E aí, o cara que carrega as malas falou assim, para ele assim, para o taxista assim, ô fulano, eu não sei como se aguenta. Quanto tempo você está aqui nesse ponto de táxi? Ah, estou aqui há 20 anos. Como é que você aguenta? Você passa 20 anos da sua vida pegando passageiro aqui, levando para o aeroporto, pega passageiro do aeroporto, traz para o hotel, você está 20 anos fazendo esse processo, hotel, aeroporto, aeroporto, hotel, como é que você aguenta? E aí o cara do táxi fala assim, eu queria entender como é que você aguenta, você está aqui há 10 anos, e você pega a mala dentro do hotel, traz para o meu táxi. Pega a mala do meu táxi e leva para o hotel. Ou seja, ele faz a mesma coisa que o outro, mas ele é incapaz de ver que ele está naquela vida que ele nega, que ele rejeita do outro, ele faz a mesma coisa. Está entendendo, pessoal, o que eu quero dizer? Então, a gente vai se sabotando e chega um certo momento que a gente precisa falar, opa, eu tenho que entender aonde está cada coisa aqui, eu tenho que colocar cada coisa no seu celeiro. Eu tenho que entender que eu preciso ter uma capacidade técnica, isso não tem que faltar. Eu tenho, por exemplo, né, que ter a minha capacidade de gestão dentro da minha empresa, eu tenho que pensar como empresário, e eu tenho que entender aquilo que cabe da parte técnica, da minha parte empresarial, e tudo isso vai depender muito da forma que eu penso. Senão, eu quero que vocês escrevam no chat. Quem sente aqui que fica sempre patinando, assim, ó, patina, patina. Quem pode falar para a gente aqui? Alguém pode abrir o microfone e comentar? Bater um papo aqui? Quero te ajudar agora, hein? Aproveita. Bora. Quem sente que fica patinando muitas vezes? Gente, quem quer falar que eu abro o microfone aqui. Vamos Eu lá. já falei bastante, hein? Só fazer o sinal de joinha aí. Vamos lá, quero ajudar. A gente acaba... Essa coisa da procrastinação, de ficar... Nossa, tudo que você falou vem muito de encontro, né? Porque, é como a Valéria falou, a gente foi educado, principalmente assim, você vive de arte, você ama o que você faz, então já te basta. Para que você precisa de ganhar dinheiro, né? E aí, essa coisa de patinar, eu sinto muito em relação a crescer a escola, a liderar pessoas novas, né? Tem uma geração nova, assim, com muito gás, mas o pessoal viciado, antigo, é difícil você conseguir fazer com que as pessoas embarquem, às vezes, porque já estão viciadas num processo, já estão amarradas, né? Encalacradas, né? E isso atrapalha muito a gente, porque você quer crescer, você quer fazer o negócio crescer e... Ó, vamos falar da Cristiane. Cristiane, agitadíssima. Quase nada, né? Já deu para perceber. Cristiane é agitadíssima. Cristiane é trifásica. Cada hora ela tem uma ideia. Ela acorda com uma ideia, à tarde ela está com a ideia, à noite ela já está com outra, ela quer botar 10 coisas ao mesmo tempo para funcionar. É ansiosa. Imagina. Não é? Ela é ansiosa, né? Ela, por exemplo, às vezes, as pessoas que trabalham com ela, às vezes não conseguem acompanhar a velocidade do que ela pensa. Só fala, Cristiane, calma aí, vai devagar aí que não estou entendendo. Ela, não, vocês não conseguem me compreender, vocês não me entendem, não sei o que tal, e fica naquela briga. E aí o pior é que se não concordar com ela, aí fodeu. Com certeza. Então, eu estou provando para vocês aqui que eu sei ler pessoas, eu nunca vi ela na minha vida, né? Mas veja só, Cristiane, tudo isso, por exemplo, você é vítima também desse processo, vítima da sua ansiedade. Talvez, não sei se você sabe, eu acho que você tem consciência disso. Você acaba sendo vítima das suas inseguranças. Sabe por que a gente procrastina muitas vezes? Eu vou te falar. Mais de 70% das vezes que a gente procrastina é porque a gente tem medo do resultado. Sabe quando a gente já apanhou muitas vezes na vida? E você sabe do que eu estou falando? Então, inconscientemente, a gente acaba, deixando para depois porque a gente tem medo, e se não der certo?
E se eu me frustrar de novo? Não é que a gente pensa assim, pessoal. A gente acaba agindo por uma autodefesa que a gente tem. Entende, Cristiane? Sim, Então, com assim, certeza. você entendeu? A gente não está falando aqui de competência. Competência você tem. Você é boa no que você faz, né? Então, não sei se vocês gostam de futebol, né? Você é tipo o Denilson, né? O Brasil tá lá empatado, tá perdendo, na hora que dá 44 minutos, chama a Cristiane que ela resolve. E resolve. E resolve. Eu sei que você resolve. Mas é muito sufoco ficar vivendo de 45 minutos do segundo tempo. Entende? Se você não muda essa forma de pensar, se você acaba não mudando essa forma assim, você vai sempre, assim, ó, você vai entender muito bem do que eu estou te falando. Eu consigo alcançar um pouco do que eu quero, daqui a pouco eu vou lá e me saboto e perco de novo todo aquele processo. Aí eu vou, construo, porque às vezes o músico, presta bem atenção, o músico é muito isso. O músico, ele é muito resiliente. E é aí que tá a merda às vezes. Porque ele não se importa em perder. Não são todos, mas é uma grande maioria. Então, para ele, é o seguinte, ele tá lá, se ele tá ganhando, aí ele se sabota, ele perde, e aí ele não tem medo da perda, porque ele sabe que ele vai conseguir de novo. Porque ele sabe que ele é bom, mas ele não se importa do perder. Concorda, Cristiane? Eu me importo. Em aspas, quando a gente fala se importar, significa que a gente cria barreira para não deixar acontecer. Isso é inconsciente. Conscientemente a gente se importa, mas as nossas atitudes demonstram como se a gente não se importasse. Quando eu atendo artistas, por exemplo, vamos lá, como a gente, vamos pegar um caso aqui, tá? Vamos pegar um caso. Vamos pegar o caso de Simone e Simaria. Você acha que tinha necessidade de elas deixarem chegar nesse ponto? Numa exposição tão grande? Para quê? As pessoas deixam muitas vezes isso acontecer, sabe por quê? Porque elas sabem que de alguma forma elas vão se levantar. Pode demorar, mas ela vai se levantar. Você veja que assim, você fala, cara, por que deixa chegar nesse ponto? Por que deixa chegar nisso? Eu já atendi jogador, por exemplo, de futebol, e artistas que falam, cara, por que isso? Por que você deixou chegar a esse ponto? Ah, cara, sei lá. Eles falam assim, né? Sei lá, me deu a louca, nem me preocupei, mas beleza. Aí eu vou fazer uma leitura para vocês. Aí ele fala assim: não, cara, porra, eu perdi. Cara, que droga, tal. E fica uma lamentação. Mas no final ele fala assim: ó, beleza. Eu consigo de novo. Vamos lá, bola para frente. Eu tenho uma equipe de marketing, eu tenho minha assessoria de imprensa, a gente vai se movimentar aqui, eu vou conseguir levantar e vai dar tudo certo, pronto, acabou. Tá entendendo o que eu quero? Tá entendendo onde eu quero chegar? Sim. Então, a nossa resiliência não pode dar abertura para perda. Então, eu preciso ter constância. Ô, Valéria, pela sua experiência aí de 20 anos, né, Valéria? Você concorda que uma das coisas que é difícil, às vezes, para o músico, é ter constância, concorda comigo? Sem dúvida nenhuma, porque ele gosta de emoções. Ele gosta. Ele é um cara, o músico, né? É uma pessoa de emoção. São poucas as pessoas, nossa, a gente conhece muita gente, né? Você foi bondoso em falar 20 anos de Caim, porque de carreira pode dobrar. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte, essas instabilidades, parece que a gente, o músico, o professor, ou até a própria escola, ela se acostuma com esses altos e baixos. Né? Nós temos trabalhado muito com o fator, por exemplo, que você até tocou há pouco no assunto, que foi férias. Então, a gente veio de uma geração de escolas de música onde, no mês de novembro, havia uma fuga em massa dos alunos das escolas de música. Então, em novembro, a escola já se preparava, porque sabia que em novembro o aluno ia fugir e a escola não recebia. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, o aluno voltava em março, depois do carnaval. Então, a gente se acostumou com isso, até que a gente vem conversando, onde você pode vender um plano anual, você faz atividades em dezembro, então a gente procura alternativas. Mas, resumindo, eu acredito que nós somos
somos muito acostumados, no mau sentido, a aceitar essas perdas. Ah, faz parte do meu negócio, né? Quer dizer, isso daí é comum acontecer, mas não é normal. Então, a gente precisa ter esses parâmetros de o que eu posso fazer para mudar essa situação. Do que eu posso fazer, né? Se eu não tenho atividade, se eu não tenho aluno no final do ano, quais são as ferramentas que eu tenho para mudar esse posicionamento, para reter esse aluno nesses momentos, porque eu tenho aluguel, eu tenho funcionário, eu tenho luz, enfim, tudo isso, né? É tão verdade que você está falando que, assim, você sabe que, espero que vocês entendam o que eu vou falar, né? Como o músico, ele trabalha muito com as emoções, uma das coisas mais difíceis é ele ter estabilidade emocional, no sentido de que, né, de você ter essa, conseguir ter isso, porque essa resiliência que é positiva, mas nesse aspecto negativo, se eu perder tá tudo bem, não é bem assim, porque eu vivo sempre o quê? Ganhos e perdas, eu tenho que ter estabilidade. Eu tenho que ter estabilidade no meu negócio, eu tenho que ter estabilidade na minha vida. E ter essa estabilidade significa de fazer essa mudança da forma que a gente pensa, da forma que a gente tá. Gente, olha, eu tenho essa experiência como músico por ser músico, né? Então, assim, por cantar, eu vivi 15 anos disso, 15 anos da minha vida, né? Viajei o Brasil inteiro, toquei em TV, né? No mundo católico, mas fiz muita coisa e eu sei do que eu estou dizendo, sabe? Eu sei do que eu estou falando. Então, assim, o músico, às vezes, ele não tem medo da perda. Mas eu não penso assim, não é da forma que eu penso, é da forma que eu ajo. Entende o que eu quero dizer? Eu não construo retenção na minha vida para que eu consiga ter essa estabilidade. Então, voltando aqui, a gente precisa entender, é Cristiane, não é isso? Então vamos voltar a falar com a Cristiane Isso. aqui. Então, assim, Cristiane, veja, essa estabilidade que você precisa, ela é determinante para que você possa ter sucesso na sua escola. Uhum. Entende? E essa é a proposta que o Caim ele traz hoje. Nós temos os caminhos para mostrar para vocês, mas para isso nós precisamos de trabalhar essa nossa forma de pensar, mudar, tem que virar a chave. Tem que virar a chave. Nós temos que entender que ações repetidas não geram resultados diferentes. Se nós estamos tendo certas atitudes, que as coisas não têm mudado, opa, eu tenho que mudar agora. E o Caim está trazendo novidades para que a gente consiga fazer essas mudanças que a gente tanto precisa. E trazer essa estabilidade. Fazer que o nosso negócio ele cresça. A gente tem que fazer gestão do nosso negócio. Mas aí que tá. Aí, Cristiano, eu quero te perguntar, e depois eu vou escolher mais 2 pessoas para responder a mesma pergunta, tá? Tá. Você acha que é possível ter estabilidade no negócio se a gente não tiver estabilidade na nossa vida pessoal? O que você acha? Eu sou capricorniana, né? Workaholic, assim, eu acho que não, porque realmente sou uma pessoa muito passional, por outro lado, e eu não me deixo envolver quando eu estou no trabalho, eu sou muito o trabalho, mas a gente é ser humano, né? Então, de certa forma, reflete, porque você sente nem que seja em relação à saúde. Se você não está bem emocionalmente, a sua saúde também vai interferir, consequentemente, o resultado profissional vai interferir. Vamos lá, então. Deixa eu perguntar para alguém aqui também. Aqui. Alice, por favor, o que você acha, Alice? Vamos lá, então. Eu vou reformular uma pergunta aqui para você. Você acha que a gente consegue administrar o nosso negócio se a gente não está conseguindo... Por exemplo, se a gente não conseguir... Se você não consegue administrar a sua vida, você acha que você vai conseguir administrar bem o seu negócio? Não. Por quê? Não, é porque, assim, se a gente já não consegue administrar a vida, como vai administrar o negócio? Não tem como. Você está certíssima. Parabéns, é isso mesmo. Por quê? Seu nome mesmo é Alice, né? Uhum. Alice, é você estando bem, o seu negócio vai estar bem.
porque é você que está na frente. Uhum. Tem sentido o que eu estou te falando? Sim, É você. verdade. Você estando bem, as coisas, elas totalmente acontecem. Vamos abrir aqui. Vamos falar de músicos aqui, correto? Vocês têm reparado que tem noticiado bastante que tem muitos artistas, por exemplo, que estão dando pausas em suas carreiras porque não estão dando conta das suas próprias vidas? Sim ou não? Você tem visto, Valéria? A minha vida ultimamente social está meio restrita. Eu não tenho nem acompanhado os artistas, para te ser bem sincera. Vamos falar de um do Rock in Rio, Justin Bieber. Ele cancelou, ele só fez o show porque foi muita insistência do Rock in Rio, e ele cancelou todos os shows no Brasil. Sabe por quê? Porque ele não está dando conta da vida dele. E ele fala sobre isso. O que eu estou querendo dizer para vocês? E isso que a gente tem visto por aí, mais que prova que nós temos que criar uma estrutura, nós como pessoa. Eu, Júnior, por exemplo, veja, eu tenho que dar conta da empresa 1, 2 e 3. Eu tenho que dar conta da minha mulher, eu tenho que dar conta das minhas 2 filhas. Eu tenho que dar conta, porque eu sou filho também, eu tenho um pai e uma mãe. Eu também tenho amigos, eu também tenho meus trabalhos sociais, seja o que for. Eu tenho que dar conta. Só que para mim dar conta de tudo isso, eu preciso estar bem. Eu não consigo executar nada se eu não estiver bem. Se a Cristiane trabalhar a ansiedade dela, ela estiver bem da ansiedade, se ela, né, quando ela fala que, né, que ela trabalha, né, como é que você, qual que é o seu signo? Eu já esqueci aqui. Capricórnio. Capricórnio e tal, não sei o que, ela trabalha bastante, ok, não é errado trabalhar, mas a gente não, porque veja, só que tem um problema, e aí que vocês vão entender. Se a gente trabalha dessa forma desenfreada, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente está fazendo um trabalho saudável, hoje está usando o nosso trabalho como fuga. Não estou dizendo que é o seu caso. Mas estou falando que isso é muito comum. Também. Bem, então vamos lá. Então não é no lugar de fuga que você vai conseguir crescer. O seu trabalho, ele não pode ser sua fuga. Porque como é que a mente trabalha, Cristiane? Ela entende o seguinte, ó, é mais importante ela fugir do que ganhar dinheiro. Você pode achar que é besteira minha, mas a nossa mente, inconscientemente, ela pensa nisso. Porque sua mente ela não está ocupada em ganhar, em faturar. Ela está ganhando em te ocupar. Então significa que aquilo que você faria em 1 hora, você demora 3 para fazer. Aquilo que você poderia fazer em 1 dia, você demora 3 dias para fazer. Porque você tem que estar com a mente toda hora ocupada. Toda hora ocupada. E aí a nossa mente, ela deixa de focar no negócio. Ela começa a se focar em quê? Realmente, meio redundante, mas se ocupar para que eu possa ter uma fuga. Vocês acham que essas coisas não influenciam? Influenciam demais os nossos resultados. Eu falo isso para vocês com muita propriedade, como eu disse para vocês no começo. Muita gente que eu atendo aí, vocês veem na Forbes, vocês veem aí na revista Na Veja, na revista Dinheiro, nem nos sites, em vários sites, e enfim. Hoje, como é que muitas pessoas começaram a me procurar, tá? Aqui, né? Até saiu uma matéria no R7, depois vocês colocam a Júnior Silva Psicanalista lá, vocês vão ver um monte de matéria minha na Globo, na Record, enfim, que sai. Por que as pessoas me procuram? Porque elas falam assim, Júnior, eu preciso ter equilíbrio na minha vida, eu preciso ser bem-sucedido, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter equilíbrio, eu não aguento. É muita informação, é muita informação. Eu preciso dar conta de tudo isso. Eu preciso... Pode. Eu vou entrar num outro assunto que eu não sei nem se tem a ver, mas eu acho que tudo isso que você está falando, a gente vai somando um monte de informação, um monte de autossabotagem, como você mesmo falou, ocupar a mente, às vezes o trabalho não é o primeiro lugar, é ocupar o tempo, mas a tecnologia não nos atrapalhou a ter que dar conta de muita coisa? A tecnologia atrapalhou, sim. Nós não estávamos preparados. Uma pesquisa feita na Alemanha, ela diz o seguinte, imagine há 110 anos atrás, faz 110 porque faz mais ou menos 10 anos que saiu mais ou menos essa pesquisa. Há 110 anos atrás,
a pessoa, na vida dela inteira, ela recebia as informações externas. O que significa informações externas? São aquelas que eram além do seu bairro. Entende o que eu quero dizer? Do seu vilarejo? Então, tinha o vilarejo, informação externa. Passou do vilarejo, era informação externa. Se você entrar hoje, vai no site, vai da CNN, da Jovem Pan, Globo, UOL, se você ler todas as mensagens da capa principal, você vai ler aquilo ali em 2, 3 horas, mais ou menos, né? Então, o que você recebeu de informação em 3 horas, há 110 anos atrás, era a mesma quantidade de informação que você recebia numa vida inteira. Nós não estamos preparados para essa quantidade de informação que a gente recebe. É muita informação, é muita cobrança. Você tem que dar conta do Instagram, você tem que dar conta do Facebook, você tem que dar conta do LinkedIn, você tem que ver isso, aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal, tal, tal. E aí o que acontece? As informações são mais rápidas. Eu tenho 43 anos. Gente, eu lembro que eu mandava uma carta para minha prima que morava em São José, era 15 dias para chegar lá, 15 dias para voltar. Eu tinha 9 anos. Hoje eu atendo gente do mundo inteiro. Nem vou falar... Nós estamos aqui agora. Quem diria que através de uma tela de computador, e isso há 30 anos atrás, a gente estaria falando por vídeo aqui? Há 30 anos atrás, a gente nunca imaginou essa tecnologia. Quem imaginou? Ó, a Valéria tem mais de 20 anos de música. Valéria? Não, de CAEM. CAEM, de música, quanto tempo você tem? Mais de 40. Como professora, quanto tempo? 44. 44 como professora. Há 44 anos atrás, você imaginava alguma vez você dar uma aula online? Nem sabia o que era online. Não, vamos lá. Eu tenho 43. Há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, há 20 anos, eu lembro que o meu primeiro celular foi um BCP. Não sei se vocês lembram do BCP. Era um BCP e eu tinha um BCP e, cara, nossa senhora, né? Era aquele tijolão assim que, né? Lembra do Nokia, quando lançou o Nokia? A bateria durava 18 anos. Cara, você vivia muito em relação a tudo isso. E hoje a tecnologia está aí. E a gente precisa voltar a resgatar aquilo que é importante. Resgatar os nossos propósitos. Ah, mas o meu sonho era ter escola de música. Retoma o seu sonho, retoma o seu propósito. Mas a gente tem que pagar um preço para tudo isso. Você entende que a ansiedade, vocês entendem que essa agitação, é muita informação. Tem gente que fala assim, ó, agora eu vou fazer o financeiro para mandar para o contador. Quem tem contador ainda, hein? Ou quem ainda faz o financeiro. Porque às vezes a gente mistura conta física com conta jurídica, a gente não sabe dinheiro é de quê, o que é lucro, o que não é lucro, né? Às vezes a gente acha que a mensalidade de R$300 que o aluno paga, aquilo ali é o nosso lucro, e não é. Às vezes a gente tem essa noção, mas vamos imaginar que a gente soubesse fazer isso. Aí você pega lá, agora eu vou sentar aqui, a minha primeira aula é 9 horas, chega aqui 8 horas, das 8 às 9 eu vou fazer o financeiro. 8 horas começa a fazer o financeiro no computador. 8h02, Instagram. 8h10, 8h15. Ai, meu Deus, deixa eu largar isso aqui. Ai, sai daqui, demônio. E volta lá. 8h10. Deu 8h12. Ai, caramba, nem sei se algum aluno mandou mensagem no direct e tá lá de novo. Quando vai ver, você passou 1 hora no seu celular. Então, nós precisamos começar a nos redirecionar. Primeiro é reconhecer. Opa, eu tenho uma dificuldade, eu tenho ali uma dificuldade que eu vivo, que eu preciso mudar, então eu preciso trabalhar e ser direcionado. O que é dificuldade que é da minha mente emocional, eu vou trabalhar isso, para que eu possa realmente ir para frente. Vou abrir para perguntas, pode ser? Vamos abrir para algumas perguntinhas, a gente volta a explicar? Podem perguntar, pessoal, pode ser pelo chat, pode perguntar. Tem pergunta? Vamos lá. Olha... eu sei que é uma pergunta muito direta, né? Mas, assim, realmente, tudo isso que você falou é o que acontece com a gente. Primeiro, os sabotadores do tempo, que a gente mesmo se permite, né? Eu acho que se a gente tivesse um controle, você ia falar, não, agora não é hora de eu ver Instagram ou de eu ver mensagens. Quando eu terminar o financeiro, eu vou deixar 15 minutos para fazer isso. Mas, enfim, a gente também tem que dar conta de... fazer divulgação, porque toda escola faz divulgação das suas de aulas ou de matrículas, enfim, existe tudo isso.
Mas, assim, uma coisa que você falou várias vezes e que é virar a chave. Qual é o segredo para eu dar esse start e falar, eu quero virar a chave, eu não quero mais procrastinar? Como fazer isso? Sim. Eu só quero, antes de responder sua pergunta, tem gente que pode estar se perguntando assim. Eles não vão me perguntar, mas eu tenho certeza que passou na cabeça de algum aqui. Esse Júnior é foda. Duvido ele viver isso que ele está falando. Né? Cristiane, pensou isso? Faz sinal de joinha. Pensou, né, Cristiane? Eu tô ligado, eu vi. Eu sei. Mas vamos lá, deixa eu responder essa pergunta antes de eu responder a sua. Gente, hoje eu tenho oportunidade de todo dia, perdão, todo dia é mentira. De segunda a quinta-feira, eu tenho oportunidade, eu tenho como é que eu vou dizer? A alegria e a disponibilidade de, por exemplo, todo dia, 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, eu almoçar com a minha família. Todo dia. Eu, Milena, Ana Laura e Maria Alice. Todo dia eu almoço com família. 2 horas da tarde, eu tenho hoje a possibilidade e organização de treinar de segunda a quinta-feira. Segunda e quarta-feira eu faço boxe, eu, Ana Laura, Maria Alice e Milena. Toda terça e quinta eu faço musculação, eu, Milena e Ana Laura. Eu tenho a oportunidade de chegar à noite e dizer o seguinte, agora é o momento de eu curtir minha esposa, de eu curtir minhas filhas, de ter tempo e de dar conta de tudo aquilo que eu faço. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês é aquilo que eu vivo. A Mário e o Luiz está aqui, o Luiz chegou, e eles me conhecem há um bom tempo, e eles podem falar, se eu estiver mentindo, vocês podem dizer. Eu tenho a oportunidade, porque eles já foram na minha casa algumas vezes, muitas vezes, e é uma alegria recebê-los. O Vanderlei Mafra está aqui também, ele me conhece também, ele sabe do que eu estou falando. Primeiro que eu queria esclarecer, tudo que eu falo para vocês é possível, porque eu vivo. Ok? Mudar a cabeça. Primeira coisa, eu tenho que reconhecer que figurinha repetida não preenche algo. Toda vez que eu falo de figurinha repetida, eu lembro da Milena. Porque a Milena, outro dia, ela ganhou um presente lá, ela ganhou, acho que foi um vinho, ganhou um bolo, não sei o que tal, e 10 figurinhas da Copa. Ela ficou doida pelas figurinhas da Copa. Então, gostou do vinho, gostou de tudo, mas figurinha da Copa, eu tô olhando para trás porque ela tá aqui atrás. Figurinha da Copa, ela adorou. Figurinha repetida não preenche algo. Então, significa o seguinte, se eu estou percebendo que essas figurinhas repetidas, esses mesmos processos, eu estou repetindo, não vai completar meu álbum, eu tenho que mudar. Mudar. Júnior, já tentei sozinho, não consigo, eu tenho que pedir ajuda. Entende, Valéria? Eu tenho que pedir ajuda. Se sozinho eu não consigo, eu tenho que pedir ajuda. Não consigo vencer minha ansiedade sozinho, eu tenho que pedir ajuda. Não consigo vencer minha procrastinação, eu tenho que pedir ajuda. Eu não consigo mudar, não consigo. Os meus resultados mostram que essa minha cabeça operária, essa cabeça operária, ela não consegue virar o mindset, virar para o empresário, e eu preciso procurar ajuda. E quando a gente fala de procurar ajuda, então eu tenho que procurar para que realmente eu consiga dar conta dessas mudanças. Porque às vezes, Valéria, sozinho a gente não vai dar conta. Senão a gente já tinha dado conta, concordam comigo? É simples assim. Eu sou bem prático. Tá dando conta sozinho? Ah, eu tô. Tá tendo um resultado diferente? Não, então você não tá dando conta. E é por isso que, por exemplo, que nós aqui não sei se eu posso falar nós do CAEM, não sei se eu tenho se eu estou sendo audacioso em falar assim, né? Mas é por isso que nós, do CAEM, por exemplo, nós estamos montando para vocês algo que vem atingir essa necessidade e para que realmente a mudança aconteça. Estou chegando no CAEM, só tem uma coisa que eu posso falar para vocês. Pode colar na minha. Só vem. Eu vou pedir para a Mari e para o Luiz... Você me permite eles abrirem o microfone? Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Mari e Luiz, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo jóia. Tudo bem. Vocês estão colados comigo, estão arrependidos? De forma alguma, não. Para você, eu pedi para ela abrir o microfone, que eu tenho algo para contar para vocês. E eu quero muito fazer isso no CAEM.
A Mara é uma pessoa e o Luiz são pessoas fantásticas. Sou suspeito para falar deles. Eu criei um produto baseado numa dificuldade da. Ó, eu não fiz baseado numa facilidade dela. A Mara, ela faz sessão comigo. E a Mara, ela faz desenhos para ela gravar. Os resumos dela é de desenho. Não é, Mara? Bonitinho. Ela desenha bem, isso não podemos negar. Ela faz desenhos para ela ter uma compreensão melhor. Ou seja, ela faz desenhos. Antes de ela escrever, ela faz desenhos. Eu criei um produto no consultório dela que nenhum dentista do mundo faz. Estou mentindo, Mara? Não, nada. Ela oferece algo para os pacientes dela que pode em qualquer dentista no mundo, que ninguém vai encontrar em nenhum consultório. E olha que eu já atendi e atendo muito dentista que atende famosos por aí, que, né? E que eles não têm nem perto do que a Mara tem no consultório dela. Por quê? Porque quando a gente trabalha aqui dentro, nós vamos destravando as nossas dificuldades. E aí, aquilo que é dificuldade, a gente transforma em oportunidade. Eu transformei algo da Mara que ela fazia para decorar. Estou falando alguma mentira, Mara? Não, nada. Eu transformei em produto. E esse produto agora ela pode oferecer. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se eu preciso de mudança, eu tenho que reconhecer e dizer, cara, preciso de mudança, eu tenho que procurar ajuda. Agora que eu estou aqui no CAEM, vocês podem colar em mim, só vem. Porque quanto a gente vai mudando a nossa forma de pensar, vocês vão vendo só quanto... Outro dia, eu me lembro que a primeira vez que eu fui lá no Luiz, o Luiz estava nervoso, porque, como eu sei ler pessoas, ele ficava me olhando assim, esse cara está me lendo, esse cara está me avaliando, esse cara está me avaliando. Aí eu fui passar com ele. Aí ele falou assim, e aí, o que você achou? Você lembra disso, Luiz? Eu lembro como se fosse hoje. E aí eu cheguei para o Luiz e falei, Luiz, posso te dar 3 dicas? Uma dica é essa, da forma de sentar, isso, aquilo, tal, bababá, bababá, tal. 3 diquinhas que eu dei para ele. Aí eu falei assim... Aí o Luiz chegou para mim numa semana, cara, você acredita que você saiu dali naquela semana, eu utilizei e eu fechei alguns orçamentos muito bacanas por causa dessa mudança? Você lembra disso, Luiz? Lembro. E sigo a risca até hoje. Então, porque a nossa forma de a gente fazer as coisas, a forma de a gente trata o nosso cliente, porque veja, cara, se você não está seguro, inconscientemente o seu aluno vai perceber e ele não fica. Se o paciente vê, ó, só para vocês entenderem, ó, o paciente, gente, desculpa, paciente que eu estou acostumado a falar paciente, mas deleta paciente, imagina que é aluno, tá? Imagina, olha como a gente tem que criar sinergia. O seu aluno chega lá, vamos imaginar que você fosse todo agitado, você chega, olá, tudo bem, como é que você tá? Vamos lá, senta aqui na nossa escola, quer um café? Quer não sei o que, tá? Você quer tocar violão? Quer tocar banjo? Quer tocar o quê? Só que aí a pessoa que está indo lá, ela é toda zen, quase fala em slow motion. Oi, cara, e você tudo bem? Cara, ela não vai ter conexão com você. Você já perdeu a conexão. Se você está lá e você é todo calmo e a pessoa é toda agitada, ó, vamos pegar quem é agitado aqui. Se você vai numa loja, o vendedor fala para você assim, ó, boa tarde, tudo bem? Que bom ter você aqui na nossa loja. Vou mostrar para vocês as melhores vestimentas, as melhores roupas para que você fique bela e para que você fique belo. Aí você toda agitado fala, vai se fuder, pelo amor de Deus, vamos lá, me mostra a roupa aqui, tem preto? Tem preto, eu quero uma roupa preta, tem preta. Você já não criou conexão. E aí, cara, 70% da chance, você já foi lá e você já perdeu. Então, veja só, você tem que criar a conexão, você tem que fazer a conexão. Você não tem que fazer que o aluno ele entre no teu mundo, é você que entra no mundo do aluno, e depois você convida ele para fazer parte do teu. É um processo. E aí a nossa ansiedade, às vezes essa falta de conexão, essa forma da gente não conseguir ver negócio, a gente perde. Porque ele vai numa outra escola que é pior que a sua, e ela vai criar conexão e ela vai fechar lá. As mudanças começam de dentro para fora. Quer mudar a tua escola? Muda você primeiro. Quer que sua escola seja de sucesso? Se torne você de sucesso. Quando as pessoas olham o meu Instagram, as pessoas falam para mim assim, cara, sinto confiança em você. Eu só passo com você. E não é personagem. Que personagem não funciona.
Eu tenho que ser eu. Perguntas. Galera, se tiver mais uma pergunta, você faz. Galera, tá aberto pergunta. Mafra, cadê sua pergunta? Mafra, você chegou na sua casa agora e faz tempo que você tem que me convidar para comer um bolo aí. Perguntas, pessoal, pode fazer aí. Fica à vontade. Bom, eu com a minha ansiedade toda já vou fazer um resumão aqui, né? Porque eu sou atípica. Se eu chegar no cara e o cara da loja falar todo zen para mim, boa tarde, eu vou para aquele direto. Tem preto no meu tamanho? Resolve o assunto, né? E zen ainda vou falar para ele, meu, você não tem mais o que fazer? Não, vamos agilizar o processo. Bora. Essa sou eu. Então, Essa sou eu. tem que criar conexão. Gente, tem tanta forma de você criar conexão. Eu falo para vocês, quando eu falei de que eu sei fazer leitura das pessoas, eu falei sério. Quando uma pessoa chega na minha clínica, ou eu vou dar palestra, eu já sei quanto ela pode pagar, se ela pode pagar, se ela não pode. Eu sei se ela vai ter capacidade de fechar, o que ela busca, sem ela abrir a boca dela. Porque eu já fiz uma leitura total. O Mafra, por exemplo, fez uma leitura da Milena, porque a hora que ele apresentou a primeira música lá, a Milena falou, eu quero. E eu falei, Milena, já fechamos a banda. Ela, cancela essa porra, eu quero a banda do Mafra. E vai ser a banda do Mafra, e foi a banda do Mafra. Falei, vai ser 2 vozes. Ela, nem ferrando, eu quero 4, eu quero um coro de 4 vozes. Tem que ser 4 vozes que não sei o que tal. Cara, criou conexão ali e não teve jeito que muda. Eu estou dando esse exemplo para vocês, porque é o seguinte, quando você tem um produto de qualidade, você gera conexão, é impossível a pessoa sair de lá. Eu estou mentindo, Mafra? Estou falando do Mafra porque é uma pura verdade. O Mafra, ele tem umas caixas, é verdade, ele tem umas caixas na sala dele, assim, fantástica, cara. Tem um grave, sabe aquele grave que bate no coração, assim, ó, que você até sente, assim, ó, som limpinho, grave, médio, agudo. Na hora que ele bota aquela orquestra para tocar, assim, você se imagina dentro do casamento. Ele tem uma televisão enorme que parece que está vendo o seu casamento ali. Criou conexão, entende? Agora, eu não posso ser desconexo. Se eu não conectar comigo, eu não consigo conectar com o meu cliente. Então, só para fazer um resumo, vamos ver se eu entendi. Para a gente ter sucesso no nosso negócio, eu primeiro preciso ter o meu sucesso pessoal, é isso? Eu preciso primeiro construir o sucesso, porque assim, eu preciso ter o sucesso na minha vida. Eu, Júnior, como pessoa, eu começo a construir dentro de mim. E aí, dentro de mim, tem as ramificações. Dentro de mim, tem um psicanalista, dentro de mim tem um pai, dentro de mim tem uma... Então, eu tenho que cuidar da fonte. Você entende o que eu quero dizer, Valéria? Eu estou cuidando muito do ramo. E a árvore está morrendo. Por isso, seu negócio se sustenta. Não adianta eu querer cuidar de um galho. Eu tenho que cuidar da raiz. Você é a raiz. Se você está forte, você vai dar frutos em todas as áreas da sua vida. Essa comparação foi excelente. É isso. Porque, às vezes, eu acredito, né, conhecendo o perfil dos colegas, que eles esperam que esse ramo fique forte para a raiz se fortalecer. Caminho de fracasso. A gente investe a vida na carreira profissional para poder ter o retorno pessoal. Enquanto Valéria, que é o contrário, né? Esse é o caminho da falência. Eu não estou aqui achando, eu estou aqui afirmando. Porque, como eu falei para vocês, hoje, Valéria, tem muito jovem aí, eu vou falar da área da saúde, tá? Muito médico, dentista, muito artista, uma galerinha aí que tem 30 anos, 33, já entendeu que eu tenho que fortalecer a raiz e que o restante vai acontecer. Não adianta eu querer ficar ali jogando adubo naquele galho, porque primeiro que o adubo não tem serventia ali. Você falou uma coisa, Cristiane, eu entendi o que você quis dizer, mas a nossa mente não funciona dessa forma, que a gente acredita que funciona. Não dá para separar você de casa com a profissional. Você tem filhos? Tenho, um de 27 anos. Então tá, imagina só o seu filho mais novo, tá? Eu duvido, eu vou falar que nem o pessoal da Bahia, eu quero ser um jegue se eu estiver errado. É impossível, se o seu filho estiver com febre, estiver doente, estiver preocupada, você deixar essa preocupação do lado de fora da tua escola. Não tem jeito. Se você brigar com o seu marido, com o seu namorado, se você brigar com alguém, brigou com o seu pai, com a sua mãe, se você está infeliz, se você está de uma desordem interna, isso você vai levar lá para dentro.
É que você não pensa porque você é um trator. Aí você começa a trabalhar para você não pensar. Não é porque você não está pensando que aquilo não está tendo ações na sua vida. Nós precisamos fortalecer a nossa raiz se nós queremos ter vida de sucesso. Eu estou falando para vocês porque é o que eu falo, é o que eu faço e eu tenho sucesso no que eu faço. E o Vanderlei sabe disso. Eu recomecei minha vida 7 anos atrás. Eu fui missionário por 15 anos na minha vida. Vivia de doação. Eu era músico católico. Não era, Mafra? Dá para abrir o microfone do Mafra aí? Dá. Eu era músico católico. Vivia de doação. Eu viajava o Brasil inteiro, acho que só não conhecia o Acre, eu viajava o Brasil inteiro, ia para um monte de lugar e eu vivia doação. Não é verdade, Mafra? É verdade. E se tem alguma coisa que é miserável é ser músico católico. Eu posso falar isso. O Mafra tocou com muita gente famosa da Igreja Católica, muita gente famosa mesmo. Então, veja, eu recomecei minha vida 7 anos atrás. Então, quando eu falo para vocês, espero que vocês entendam, os patrimônios que eu tenho, os imóveis que eu tenho, o carro que eu tenho, a família que eu tenho, tudo isso que eu estou falando para vocês é porque eu vou regar a raiz. Para mim foi uma alegria pagar você, Mafra, porque o Mafra é bom. Alguém já viu o coral dele, a orquestra dele tocando? É louco. Eu tô ficando com vergonha. O que é? Eu tô ficando com vergonha. Não, a orquestra dele é fantástica. Gente, você não tem noção. O Mafra só toca em casamento luxuoso aqui em São Paulo. Aqui. O Mafra, e ele não cobra barato porque realmente o serviço dele é bom. Ele é bom no que ele faz. Ele é bom. Ele é bom. Se você vê assim, tudo, cara, putz, você vê, no meu casamento, eu estava recebendo o pessoal, o técnico de som estava com o seu iPad lá, fazendo a regulagem do PA lá, e eles levaram tudo lá do seu iPad, fica chique demais o cara, as vozes, tudo lá, e eu posso falar para vocês que eu tive a oportunidade de pagar ele, conseguir pagá-lo pelo preço que vale, sabe por quê? Porque eu digo para vocês, nós temos que regar a raiz, porque o fruto vai vir. O Caim quer que vocês se tornem pessoas também bem-sucedidas no seu trabalho. Eu estou aqui para ajudar vocês. Estamos juntos. Vocês vão ter que me aguentar agora. Quem quiser, claro. Obrigado. Mas eu falo para vocês, cola em mim, pode vir. Eu sei do que eu estou falando. A Elisângela tem uma história linda, Júnior. Que legal. A Elisângela, ela tinha um problema sério no rim, ela estava bem mal, e há cerca de, acredito que uns 2, 3 meses, ela conseguiu um rim para 2 meses para fazer o transplante. Vitoriosa, Elisângela. Parabéns, parabéns. Em 2018, né, eu fiquei doente, uma doença autoimune, e em 2019 eu comecei a fazer hemodiálise, e foi bem difícil, assim, tudo que você falou, assim, passou um filme na minha cabeça, né? Manter a escola Teclarte durante enquanto eu cuidava da minha saúde, que eu tive que me ausentar durante 2 anos mesmo, foi, assim, muito difícil, né? Foi muito difícil. Minhas filhas, a gente é uma empresa familiar, né? Minhas filhas, meu marido, então, se você conhece alguma empresa familiar, você já sabe qual é difícil mantê-la, né? E no caso eu, que seria, assim, vamos lá, coluna da escola, né? Fiquei doente, tive que me afastar durante 2 anos. Aí voltei com tudo, né, Valéria? Verdade. Doente, voltei com tudo. Aí agora em julho eu consegui meu transplante. Parabéns. 2 meses de transplante. Aí já tô me organizando para voltar em outubro. Em outubro eu volto para a escola. Bacana, parabéns. Mas me pergunta, o que você quer perguntar? Vamos lá. Nossa, tanta coisa, mas assim, o que mais me chamou a atenção, né, desse nosso bate-papo mesmo, é essa parte da vida mesmo pessoal, né? É tudo mesmo. Parece que o pessoal não tá legal, o resto não vai também, né? Sim. Acertar a sua vida, né? Exato. É acertar o interno. A gente tem que
É aqui dentro. Gente, vocês são músicos. A música, ela toca lá dentro. É lá dentro. Lá dentro. Quantas vezes, por exemplo, eu tocando com o Mafra, por exemplo, você ia dar uma palestra, assim, faz um ré aí, Mafra, aí o Mafra é pianista, né, cara? A hora que ele faz aquele acorde, ele faz aquele acorde, meu, aí o povo, eu nem comecei a falar, o povo já começou a chorar, só de ouvir, né, aquela nota, né? E porque não é verdade, Mafra, né? O Mafra faz lá. Você quer um exemplo? Tem uma missa que o Mafra toca, eu cantei com ele, acho que quase 1 ano e meio, 2 anos com ele lá. A missa é mais de 1.000 pessoas lá, não é, Mafra? Lá na senhora, lá. Meu, você sabe qual que é o momento que o povo mais amava? Era a música do Pai Nosso. Ai, se o padre não cantasse o Pai Nosso. Entendeu? A hora que era lindo, na hora que você brecava assim a banda, assim, se puxava a banda para trás, assim, aquele povo vinha com aquela voz, assim, sabe? Todo mundo cantando, que se arrepiava. A música, ela tem o poder de entrar lá dentro. A dificuldade que o músico tem, muitas vezes, que ele faz a música entrar no coração de todos, mas ele tem dificuldade em entrar no dele. Precisamos voltar a percorrer o caminho correto, olhar para dentro de nós. E quando a gente olha para dentro de nós, tudo muda. Valéria, a Valéria tem mais perguntas, tenho certeza. A Valéria é um poço de perguntas. Não, eu estou fazendo reflexões aqui sobre os paralelos, até para comentar, para você conhecer. Eu te diria que 80% das empresas, das escolas, são empresas familiares. A própria Cris Depré, que está conosco aqui, sim, a escola quem fundou foi a mãe dela, a Divanir Depré, uma família de músicos, né? As tias, eu cheguei a dar treinamento para a mãe dela, para as tias dela, para você ver quanto tempo que a gente está aí na briga. A Elisângela também é uma empresa familiar, o Mafra também, porque a Sueli também acompanha, a Daniela também trabalha com o irmão, que é da Voice, a Céline, que também está aqui, que é da empresa Rosine, né, de violões e violas, é uma empresa familiar. Elaine Coelho, conhece a marca, né? Você como instrumento de corda. A Elaine Coelho também é uma empresa familiar, onde está ela, o marido e os filhos. A Carpe Diem também, onde a Alice também está, que é em Campo Grande, Mato Grosso. Ela é administrada pela Francisca, mas o marido dela que é músico, né? Então ela administra o negócio e o marido curte a parte musical. A Lalisson não é uma empresa familiar, né? São 2 sócios, mas se conheceram no transcorrer da escola. O Marcos, não me recordo. O Erickson também não, a Miriam também não, mas eu te diria que 80% tranquilamente das nossas escolas são empresas familiares. E às vezes acontece assim, Júnior, a mulher é professora de música, né? E aí tem o sonho de abrir uma escola, de expandir seus horizontes, e aí o marido vê que começa a dar certo e ele agrega, né? O do Mafra não foi assim, mas a maioria é dessa maneira. Então, é muito interessante a gente ter esse olhar. É muito bacana e, assim, de uma maneira singela, eu tenho certeza que somos todos felizes aqui, Júnior. Né? Fico até emocionada ao falar, mas é muito bacana saber o quanto essas pessoas amam o que fazem e que fazem tudo com muito amor. O Erickson aqui me corrigiu e disse que ele é da Art Music. Art Music é de BH, do Edu, também uma empresa familiar. Mas você sabe que a base das minhas empresas, ela é familiar. A minha esposa trabalha comigo, ela é advogada. Então, toda essa parte, né, financeira, toda essa parte assim, operacional, é ela que toca. Muitas empresas têm os sócios, tal, mas vamos dizer assim, a base de tudo, que comanda tudo, é familiar. Né? Então, assim, é possível, né, a empresas familiares dar certo. É até mais fácil ela saber ser bem conduzida. Isso é importante. Se ela for bem conduzida, porque se o casal, se a família entende, nós estamos para o bem maior que a nossa família, estamos trabalhando juntos, tudo começa a caminhar muito melhor, né? Então, eu acho que, assim, é possível, pessoal, é possível. E a gente precisa realmente aí estar aberto,
Tá aberto a fazer as coisas acontecer. Pode colar em mim, galera, só vem. Só vem. Tô falando para vocês, eu sei do que eu tô falando. Vem, vem que dá para as coisas acontecerem. Eu acho que a gente só precisa realmente querer fazer essa mudança. Opa, chega de caminhar, de fazer figurinha repetida, que não vai preencher álbum, agora está na hora de fazer diferente, e eu tenho que colar em pessoas que sabem fazer. Né? Eu acho que o Caim sabe fazer, né? O Caim é reconhecido no Brasil inteiro, né? Na hora que eu falei para o Mafra, você comentou com, poxa, Mafra, tava, nossa senhora, o Mafra, ele começou a falar do Caim, nossa, cara, você não tem noção do que é. Você lembra disso, Mafra? Tá por telefone falando, elogiando, né, a Valéria, elogiando, né, todo o trabalho que é feito, né, cara, e eu fico muito feliz de estar num lugar que é sério, num lugar que sabe o que faz, tem os caminhos, né, e a gente podendo somar, a gente pode ir muito mais longe. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Em breve vocês vão ter novidades. Com certeza. Nós estamos montando algo bem bacana aí que a gente vai lançar para vocês. A ideia aí é que vocês possam, a ideia é que eu possa cuidar de vocês mesmo, cuidar toda semana vocês estarem comigo. Vamos ver aí, a gente está desenhando aqui tudo de como nós vamos fazer, de que vocês estejam comigo, para eu cuidar da carreira de vocês, para eu cuidar do emocional de vocês, de eu fazer que a escola de vocês cresçam. Eu não sou sozinho, eu tenho minha equipe, eu tenho outros psicanalistas, eu tenho toda uma equipe por detrás, totalmente focada, né, para que possa ajudar vocês, e a gente está vindo aí com bastante força, e em breve vocês vão ter novidades legais aí. Muito bom. Júnior, eu queria agradecer. Aqui, o Mafra quer falar também, mas só agradecer também a Mara e o Luiz, né? Por ter feito esse meio-campo. São os amores, são meus dentistas, hein? Para você ver como, olha, volto a falar como Chacrinha. Quem não se comunica se estrumica. Que a gente vai trocando ideias, filtra e a gente consegue somar, né? Todos juntos podemos fazer mais. Desculpa, Mafra, por favor, não, mas você. É isso, eu que peço desculpa. E mais uma vez quero agradecer por fazer parte do Caim, que realmente mudou a nossa vida. Parece que é uma repetição que é um mantra que a gente fala sempre, né? Mas todo mundo que está no Caim sabe disso, né? Como a Valéria, como é importante para a gente, como mudou a nossa vida, né? E eu acho que um trabalho, quando ele é reconhecido, ele acontece dessa forma, né? Eu conheci o Júnior acho que logo quando você saiu da comunidade, né, Júnior? Que eu te chamei para dar uma palestra por indicação de um amigo, né? Para um grupo de músicos da igreja, de formação, que eu estava na coordenação, e aí você foi dar uma palestra, acho que foi isso, se eu não estiver enganado, e você tinha acabado de sair da comunidade, e até hoje eu não consigo entender direito como é que é viver numa comunidade do jeito que você viveu, que é uma coisa de louco, na verdade. Mas de você ter chegado aonde você chegou, que eu vi você saindo da comunidade e hoje vendo tudo que você cresceu e estando aqui no Caim, né? É muito legal ver as coisas acontecerem do jeito natural, né? Não foi nenhum tipo de indicação ou de meu amigo é bom, não é isso, né? E é muito legal ver você ter chegado e crescendo cada vez mais. Então eu fico feliz por isso já de cara. E espero que todos aproveitem muito de você aí, que você tem muito para dar realmente. Né? Eu, como uma pessoa que te conheço há alguns anos, então eu sei exatamente o que eu estou falando. E agradecer também realmente a Valéria por ter essa sensibilidade, né? A Valéria parece que ela dá o tiro certo na mosca sempre, né? Sábia, né? Muito sábia, assim, muito ungida. E é isso. E eu queria aproveitar também que a Sani está nesse grupo. Você falou do que você falou, o lance da confiança. Isso é uma coisa que a cada dia que passa eu tenho ficado atento na confiança. E a gente tem visto os frutos disso, na verdade, da confiança. De a gente acreditar que a gente pode, que a gente é bom, que a gente faz um bom trabalho e que a gente consegue superar as coisas.
e consegue passar por todas as dificuldades, os medos, as aflições que a Valéria sabe bem quais são. E a gente tem sentido isso realmente com muita, assim, dia a dia, assim, como isso está fazendo diferença na nossa vida. Você vai falar assim? Como eu falei, eu falo da Sani, eu lembro de um lance de confiança. A Sani, a gente, quem conhece a Valéria, o Júnior conhece lá o estúdio, a escola, sabe, sem nenhum tipo de arrogância que eu vou falar, mas a gente tem um equipamento muito pesado lá na escola, no estúdio, e não tem praticamente nada nacional. E a primeira coisa que entrou nacional lá, que foi uma parceria, foi justamente a Rosine, que a gente já elogiava, e os professores elogiavam e tal. E a gente fez uma parceria que a gente é apaixonado assim, pela Rosine, apaixonado mesmo. E aí, logo no começo da parceria, o pai da Sani foi levar uns violões infantis, de 3/4, na verdade, elétricos, né? Porque a gente ia fazer uma apresentação e tal. E quando ele chegou, para quem conhece a Rosine, sabe que os violões são muito bem acabados, muito bem feitos, né? É um produto diferenciado brasileiro, né? E aí, quando eu abri o violão na frente do pai dela, para quem tem violão de 3/4 sabe bem o que eu estou falando. É muito difícil de ver violão de 3/4 bem acabado, com muito acabamento, bem feito e tal. E aí eu virei para o pai da Sani e falei assim: nossa, que produto bem feito, que maravilha, que acabamento. Ele falou: ele afina. Aí eu... Ele não estava preocupado, quer dizer, óbvio que tem a preocupação do acabamento, mas ele falou, ele afina em primeiro lugar. E ele mostrou assim, ele falou isso com tanta confiança que eu nunca falei isso para a Sani, mas eu uso esse exemplo para todo mundo que vai na escola, para os professores, a gente fala isso toda semana lá na escola. E isso é um exemplo de confiança e de qualidade, né? Que a pessoa chega e fala com a naturalidade e com a certeza do que tem na mão, do que está fazendo. Então, é sucesso. Eu tive na feira agora, na Feira da Música Nova, que é Conecta Music, né? Music. E estava lá o stand da Rosine, lindo, maravilhoso, se não for o mais bonito da feira. E é isso. E Júnior? Ô, Mafra, obrigado, viu, cara? Você é muito querido, viu? Muito querido mesmo. Você e a Sueli, um casal que eu tenho muita admiração, viu? Muito obrigado. Eu estava falando e estava sem som. Bom, gente, foi uma longa noite produtiva, né? Cheia de informação e de reflexão, que eu acho que é o mais importante, né? Como eu comentei no início do nosso papo, temos nos preocupado em trazer informações de gestão, de marketing, educacionais, mas é a primeira vez que a gente está se preocupando em trazer uma bagagem que toca no nosso emocional, ou seja, na raiz dessa árvore linda que a gente tem, né? Que é o nosso eu, o mais eu possível, o mais íntimo possível que a gente tem. E a gente teve o privilégio de contar com o Júnior para iniciar essa jornada, né, Júnior? Então, eu estou aqui, antes de mais nada, para agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, que estamos traçando uma trajetória, uma estrada longa, né? Essa longa estrada da vida que nós estamos traçando juntos. Agradecer a presença de todos, o nosso muito obrigado. Júnior autorizou a gravação, então em breve a gente disponibiliza para quem não teve a oportunidade de estar conosco. Eu fico aqui agradecendo e vou deixar o Júnior fazer o encerramento. Gente, muito obrigado por vocês terem comentado aí essas quase 2 horas falando. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Vamos em frente. Ânimo, força, porque muita coisa vai vir diferente, muita coisa vai mudar. E olha, estamos juntos. Vocês vão ver só. Daqui a 1 ano a gente vai estar aqui falando de muitas mudanças que a gente vai ter feito nas nossas escolas. Pode confiar. Fiquem com Deus, tá bom? Gente, até a próxima, hein?